Olá, está no ar o rádio MP Entrevista. Eu sou a Carolina Cassola e vamos falar com o Fernando Lucas, assessor jurídico do Procon MPMG, sobre embalagem de produtos. Você sabia que a embalagem dos produtos cumpre função informativa, protetiva e principalmente de transparência na comunicação entre fornecedores e consumidores? Quando uma embalagem induz ao erro, dificulta a identificação do conteúdo ou apresenta informações insuficientes, essa falha não atinge apenas um indivíduo, impacta toda a coletividade de consumidores. No âmbito das relações de consumo, os PROCONs estaduais atuam prioritariamente na tutela coletiva, monitorando práticas do mercado e fiscalizando se empresas seguem as normas que garantem informação clara, correta e ostensiva. Olá, Fernando, tudo bem? Olá a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Bom, Fernando, vamos começar falando, primeira coisa, quais são as principais regras que as embalagens de produtos, né, devem seguir para garantir informação adequada para o consumidor? Então, em relação às regras, é atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a competência de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Entre eles estão as embalagens de alimentos. Sob o aspecto técnico, a Anvisa, ela define a embalagem para alimentos como aquele artigo que mantém contato direto com o conteúdo, destinado a contê-lo desde a fabricação até a entrega ao consumo. A finalidade principal da embalagem é proteger o produto de agentes externos, das alterações, das contaminações e adulterações. A Anvisa, ela também é o órgão responsável por estabelecer as informações obrigatórias nos rótulos que garantem a qualidade do produto e a segurança sanitária da população. Essas regras, elas asseguram que as empresas forneçam informações essenciais para auxiliar a escolha do consumidor. Então, as normas que regulamentam as embalagens, elas são pilares do direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e é detalhado pelas resoluções da Anvisa. De modo geral, as informações elas devem estar, corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Perfeito. Quando que uma embalagem ela pode ser considerada enganosa e como que o PROCON estadual atua nesses casos? As normas da Anvisa, elas também incluem o que as empresas não podem utilizar nos rótulos, como palavras e informações falsas ou que induzem o consumidor ao erro. A publicidade ou embalagem enganosa, ela pode ocorrer por comissão, que é quando afirma algo falso, ou por omissão, no caso, deixar de informar algo essencial. Então, alguns exemplos mais comuns, né? Então, o primeiro aqui, a maquiagem de produto, que é aquela redução de peso, volume, que é quando a embalagem mantém o tamanho ou o aspecto visual, mas a quantidade dela, né, do produto interno, diminui sem um alerta claro e destacado para o consumidor. Isso no rótulo do produto. O segundo exemplo, a indução a erro sobre a natureza do produto, que são aquelas embalagens, né, como aquele composto lácteo, né, que copia o layout de latas de leite em pó ou misturas condensadas, que se parecem visualmente com leite condensado. E um terceiro exemplo é a omissão de dados essenciais, que é o vício da informação, é a falta de clareza sobre a presença de glúten, lactose, dos transgênicos ou a data de validade. O PROCON-MPMG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, ele possui poder fiscalizatório e sancionador para poder atuar nesses casos, por meio da autoridade administrativa, que é o promotor de justiça. As sanções aplicadas pelo PROCON-MPMG às empresas infratoras, elas podem incluir as multas administrativas, a apreensão dos produtos e a proibição de comercialização desses produtos. Então, recentemente, no segundo semestre de 2025, o PROCON-MPMG, por meio de uma investigação conduzida pela 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte,
multou uma empresa de laticínios por ofertar no mercado de consumo os produtos com o nome leite em pó integral e composto lácteo com maltodextrina, com semelhança de rótulos, o que poderia, né, induzir em erro o consumidor em relação à verdadeira natureza do produto. Quer dizer, são muitas práticas aí, né, que o consumidor precisa ficar atento, inclusive, né, tem essa prática aí de quantidade sem aviso claro, né, que é muito comum, né, Fernando, no mercado. Como que o Procon enxerga essa situação, né, que medidas podem ser tomadas aí em âmbito coletivo? Sim, para os órgãos de defesa do consumidor, a redução de peso ou volume sem destaque devido, né, fere o direito à informação. Além disso, a Portaria 392 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ela dispõe sobre a obrigatoriedade da informação ao consumidor em relação a essa alteração, né, da quantidade do produto que foi embalado e posto à venda. É interessante mencionar também que o nome reduflação, ele é uma junção das palavras redução e inflação, mas não se trata apenas da redução de tamanho e peso. Outra estratégia comercial utilizada é a redução de gastos na produção de um item. Então, um exemplo é o leite condensado, né, que foi substituído por um composto lácteo, ou a própria bebida sabor café. Sim. Agora, quais são as principais reclamações, né, que estão relacionadas às embalagens, né, que chegam até o Procon? Como é que elas acabam impactando o consumidor de forma coletiva? Primeiro, a questão da data de validade e segundo, o vício de informações na rotulagem. Então, em regra, uma publicidade enganosa ou a falta de informação no rótulo do produto é tratado como um caso coletivo. Agora, entretanto, pode ser um caso que, se colocar em risco a segurança ou a saúde do consumidor, o PROCON MPMG ele tem o dever de atuar. Agora, para a gente terminar, o que que o consumidor, né, diante de tudo isso, o que que ele deve observar na embalagem e como que ele pode comunicar ao Procon possíveis irregularidades que afetam a coletividade, né, e, enfim, para poder garantir aí os seus direitos? O consumidor ele deve observar principalmente a lista de ingredientes, o prazo de validade e as informações nutricionais daquele produto. É importante também verificar as informações sobre conservantes, lactose, glúten. São especialmente importantes para pessoas com algum tipo de alergia ou intolerância a esses ingredientes, ou doenças como obesidade, hipertensão e diabetes. No caso de reclamações ou denúncias, os consumidores eles podem registrar no sistema da ouvidoria do Procon MPMG ou, no caso de orientação jurídica, por meio do canal de atendimento ao cidadão, que é o 3768-1700, de meio-dia às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Perfeito, Fernando. Te agradeço muito aí pelas informações. Muito importante aí todos esses recados, essa conscientização. Obrigado. Esse foi o Rádio MP Entrevista com o assessor jurídico do Procon MPMG, Fernando Lucas, sobre embalagem de produtos. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.